Como Lula e Bressias podem retaliar o Senado? Já inscreva-se no nosso canal para acompanhar análises estratégicas como essa, porque o cenário lá em Brasília acabou de sofrer um verdadeiro abalo sísmico. Olha, a recusa do Senado ao indicado do Executivo para o Supremo Tribunal Federal não é só um tropeço, sabe? É uma falha crítica de articulação que com certeza vai exigir uma resposta pesada. Então, bora mergulhar direto nisso e dissecar as opções que sobraram na mesa do governo. Para a gente entender essas possíveis retaliações, precisamos primeiro ter a real noção do tamanho do problema. Essa rejeição recente sinalizou uma perda gigantesca de controle sobre o Congresso. Pensa bem, ninguém, absolutamente ninguém, impõe uma derrota desse calibre a um governo que está ganhando ou que está demonstrando força para as próximas eleições. A mensagem que fica é super clara. O Senado sentiu o cheiro de fraqueza no Executivo. É um cenário complicadíssimo para qualquer administração e mostra que a capacidade de aprovar pautas daqui para frente está, no mínimo, seriamente comprometida. E olha, não é só uma percepção de quem está de fora não. Fontes lá de dentro do próprio governo classificaram essa derrota inédita como uma palavra bem forte: hecatombe. Uma verdadeira catástrofe. O indicado saiu desmoralizado e o baque expôs de vez a falta de uma base governista sólida. Claro que, diante de um desastre desses, a máquina política não vai simplesmente cruzar os braços e aceitar o golpe calada, né? As conversas de bastidores para mapear um contra-ataque já estão a todo vapor. Mas a grande pergunta que fica no ar é: qual é o real poder de fogo que o Executivo ainda tem? E é aí que entramos no nosso primeiro ponto de atenção, a questão do veto da dosimetria. O que pega aqui é a expectativa de que o veto presidencial a esse projeto seja derrubado. O Executivo até poderia tentar sabotar essa votação para dar aquele famoso troco, sabe? Mas, segundo as análises, esse esforço tem tudo para dar errado. E por quê? Porque até alas do próprio judiciário preferem que essa história de dosimetria seja logo resolvida para evitar mais dor de cabeça nas eleições, ou seja, tentar barrar essa derrubada seria basicamente colecionar mais uma derrota em praça pública para o Planalto. A oposição já está contando com essa vitória, então usar isso como retaliação é praticamente um tiro na água. O que nos leva ao nosso segundo ponto. E olha, esse é um verdadeiro xadrez, a escolha do próximo indicado ao STF. Isso aqui ilustra perfeitamente a sinuca de bico em que o governo se meteu. Eles têm dois caminhos. O primeiro passo seria indicar o atual presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, agora mesmo. Como ele tem um ótimo trânsito por lá, a aprovação é meio que líquida e certa. Mas qual é o problema? Fazer isso soa como uma rendição política total. É como assinar um recibo de que o governo cedeu às pressões dos caciques do Senado. Já o segundo passo seria adiar essa indicação para depois das eleições. Só que o risco aí é astronômico. Imagina só, se a oposição sai forte das urnas, o Senado pode simplesmente sentar em cima de qualquer indicação do governo, ou até segurar a vaga para um próximo presidente. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Vamos então para o nosso terceiro ponto da análise: a rota dos processos judiciais e das exonerações em massa. Já que o caminho no legislativo está travado, o foco muda para usar a máquina na base da canetada, né? A fonte detalha bem isso. Primeiro, a Advocacia Geral da União, a AGU, deve entrar em campo processando os críticos. A narrativa seria de que rolou uma campanha de mentiras para destruir a imagem do indicado que foi derrotado. Segundo, vem a retaliação raiz. O governo está mapeando os indicados ligados ao senador Davi Alcolumbre, que é visto como o grande maestro dessa derrota toda. E não para por aí. A ideia também é fazer a limpa nos cargos da galera do MDB, que supostamente votou contra o governo. Aquela velha história de quem não ajuda, perde a cadeira. Mas prestem muita atenção nesse contraste. O governo está louco para punir esses rivais cortando cargos do MDB e dos aliados do Alcolumbre. Só que isso bate de frente com uma realidade bem mais dura. As eleições estão logo aí. O alerta da análise é bem severo. Se o Executivo começar essa caça às bruxas agora e rifar o pessoal de centro, eles vão acabar escanteados lá na extrema esquerda. Sem o MDB, sem o centro, as chances de montar uma base competitiva para a eleição viram pó. O governo ficaria falando sozinho e isso, na prática, é a receita pronta para um desastre ainda maior nas urnas. E se a porta da política estiver totalmente trancada? Bom, a quarta parte da nossa análise mostra a opção da judicialização. É aqui que a coisa fica extrema. O Grupo Prerrogativas está elaborando uma tese jurídica para tentar literalmente anular a votação secreta do Senado, recorrendo ao próprio STF. A jogada seria acusar a condução lá no Senado de desvio de finalidade. Basicamente, é argumentar que o processo foi todo contaminado por interesses políticos e que fugiu da regra constitucional. Trocando em miúdos, é tentar usar a justiça para empurrar goela abaixo uma decisão que o governo simplesmente não conseguiu ganhar no voto lá com os senadores.
Para amarrar tudo isso, vamos olhar para o quadro geral das estratégias. Percebam que toda e qualquer via de retaliação tem um preço gigantesco. Tentar sabotar a derrubada de veto traz mais desgaste e humilhação legislativa. Adiar a indicação para o STF pode fazer o governo perder a cadeira de vez. Passar a foice nos cargos do MDB e do Alcolumbre causa um isolamento eleitoral brutal. E, por fim, tentar reverter o placar lá no STF empurra o país direto para uma crise institucional sem tamanho. Resumindo a ópera, o Executivo está sem nenhuma carta na manga que não piore a própria situação. O que nos deixa com essa reflexão final pesadíssima levantada pela nossa fonte. A votação no Senado para indicar ministro é secreta, é uma prerrogativa absoluta da Casa. Se o Supremo acolhe uma tese jurídica para anular essa decisão soberana dos senadores, a gente abre uma caixa de Pandora. Fica aquela pergunta crucial para você que acompanha a engrenagem política. Se a justiça começa a ser usada para derrubar regras do legislativo só porque o executivo não gostou do resultado, o que sobra da tal separação dos poderes na nossa república? É uma consequência institucional tão profunda que vai muito além de quem ganha ou perde a eleição. Vamos continuar de olho nisso tudo.